Oi, gente! Hoje nós vamos falar sobre o sexo. Calma, meninos, não vou dar aula de sexo explícito aqui, não é nada disso, tá? Eu vou falar dessa energia maravilhosa, poderosa, que está sendo mal canalizada na nossa sociedade, né? E é um assunto sério, um assunto importante para nós que somos espiritualistas. Eu acho que a gente tem que ter noção do que acontece realmente durante um ato sexual. Eu já vim falando em outros vídeos sobre isso, mas eu vou deixar explicadinho e vamos ver como é que o papo vai correr, se eu vou fazer um vídeo longão ou vou dividir em partes. Bom, eu acho que eu já venho batendo aqui várias vezes que nós somos um composto energético. Nós somos átomos, esses átomos geram um campo eletromagnético, eles estão trabalhando, estão vibrando, produzem um campo eletromagnético ao nosso redor, e esse campo eletromagnético forma uma rede energética, né? Forma uma malha energética. Então, apesar de sermos semelhantes, nós não somos iguais. Cada corpo físico é único. Cada um de nós tem uma combinação única. Apesar de sermos feitos dos mesmos elementos, né, carbono, hidrogênio, oxigênio, cálcio e por aí vai, cada um de nós tem uma proporção maior ou menor desse elemento que nos diferencia. Então, nossas moléculas, nossos átomos vibram diferentes também. Isso eu estou falando da nossa vibração física, meramente física, hein, gente? Porque a gente, além disso, nós temos essa energia é física, ela é produzida aqui nessa dimensão e ela fica aqui, e ela ainda pode ser permeada com outros tipos de energia que nós produzimos, como a energia do nosso pensamento, que ela é produzida e ela tramita numa outra dimensão, tá? Mas ao mesmo tempo que a energia do nosso pensamento ela está aqui nessa dimensão e ela atinge a outra dimensão, né? Ela também consegue modificar ou interferir nessa energia física, meramente física que nós produzimos. Bom, então como nós somos feitos dessa malha energética, então como toda malha energética, ela possui diversos pontinhos, né? Esses pontinhos energéticos que correspondem a determinados pontos do nosso corpo físico, quando eles são estimulados, eles podem causar prazer ou dor. E isso vai depender do que? Da interpretação do nosso cérebro, não é isso? Bom, mas alguns pontos, para uns causam prazer, para outros causam dor. Isso também vai ser diferente em cada um de nós, né? Por que eu estou falando isso? Porque a gente pode experimentar até na prática. Eu, por exemplo, eu adoro que passe a mão no meu cabelo, assim, cafuné para mim é uma delícia ficar coçando a minha cabeça. Já tem pessoas que não suportam esse contato físico, irrita, incomoda. Então, porque dentro da minha configuração, da minha malha energética, eu tenho pontos de prazer na minha cabeça. Então eu sinto bem, me traz um conforto, né? E de repente aquela outra pessoa, ela tem pontos energéticos que correspondem à irritação, à dor, algum tipo de desconforto, tá? Então, diante disso, a gente já pode ver que o ato sexual é uma coisa bem complexa, não é tão simples quanto a gente imagina. Você está juntando duas pessoas, dois campos energéticos distintos. A nossa cabeça já vem sendo trabalhada há anos, que o ponto de prazer é Y, X e só, e acabou, que o resto é promiscuidade, né, que é pornografia. Isso já vem sendo trabalhado na gente, mas eu vou dizer também o porquê que isso vem sendo trabalhado. Bom, vou entrar nos ETs. Ai, meu Deus. Nós somos uma raça que sofre, até hoje, influência de montão dos seres lá de fora, tá? Isso é fato, eu vou falar aqui para quem acredita, né? E esses seres, eles têm muito interesse na maneira como a gente opera aqui embaixo, são interesses deles, tá? Somos experiências de laboratório quase assim. E para eles é muito interessante que a gente produza a energia meramente sexual. Bom, por quê?
nós somos essa malha energética, esse composto energético, né, que eu falei, sendo que nós temos os nossos processadores energéticos, não foi isso que eu falei? Cada um produz processa um tipo de energia. A libido, ela é uma energia que ela é produzida pelo nosso chakra básico, altamente instintiva, tá? É uma coisa natural do nosso funcionamento orgânico, mas o homem e a mulher produzem essa energia de formas diferentes. Desde que a gente foi criado lá atrás, a gente tem essa produção diferente, porque o nosso corpo feminino, a gente possui outros hormônios. Então, estou falando só de parte física mesmo, tá? A gente possui outros hormônios que os machos da nossa espécie têm diferente, né? Eles têm, por exemplo, a testosterona, algumas mulheres têm, mas em quantidade menor, os homens possuem uma quantidade maior. Bom, isso faz com que a nossa energia sexual produzida seja também numa qualidade diferente, tá? Isso estou falando do basicão, da maioria, generalizando. A mulher, ela além de trabalhar com o chakra básico, que produz essa energia, a gente tem, talvez por questões hormonais mesmo, a gente permeia mais essa energia com o funcionamento do nosso chakra cardíaco. Ele produz um outro tipo de energia. Eu vou falar em amor, gente, não é pieguice, tá? É porque essa energia produzida pelo nosso chakra cardíaco vai ser chamada de amor, vamos dizer assim, tá? Então, a energia que a mulher produz, em sua maioria e no princípio lá atrás também, quando fomos criadas, ela é mais misturada com a energia durante a estimulação sexual, durante essa sensação, durante esse estímulo todo, ela não vem pura do chakra básico. Há uma mistura com o chakra cardíaco e faz com que a mulher tenha sempre tido, desde lá de trás, essa energia sexual um pouco mais misturada mesmo, a energia do amor, tá? Só que isso talvez não interessasse muito aos nossos amiguinhos de lá. Porque eles se alimentam muito da energia sexual, porque a energia sexual instintiva ela é altamente criativa, tá? Criativa no poder de criação mesmo. Você vê que ela tem uma força motriz que faz com que as células, toda a nossa reprodução durante a concepção, ela foi injetada, é como assim, a energia sexual deu aquele start para que as células começassem a se multiplicar e formar um novo ser. Então, ela é uma energia criativa nesse sentido, ela é altamente, ela produz a criação mesmo em si. E a energia sexual já permeada com o funcionamento do nosso chakra cardíaco, ela é uma energia que promove a expansão da consciência, o nosso despertar. Então, para esses seres lá de fora, eles não têm muito interesse que a gente seja desperto, porque eles nos manipulam o tempo todo. Olha, eu sei que muita gente não acredita nisso, tá? Mas eu acredito, eu estou passando para vocês o que me passam nas minhas projeções astrais e quem acreditar, tudo bem, né? Então, eu acho que assim, e dá para falar numa linguagem, porque para quem entende que são seres extraterrestres que estão manipulando, beleza. Dentro das igrejas falam no diabo e no Deus, não é isso? Nos demônios. Então a gente pode até jogar um pouquinho para os demônios. Os demônios das igrejas também, que no fundo, gente, vai acabar na mesma coisa, a gente só muda a nomenclatura, tá? Esse é outro papo. Bom, então essa energia feminina e energia masculina, elas têm que trabalhar juntas, mas não necessariamente no gênero feminino e no masculino. Gente, vamos desatrelar isso, tá? Por quê? Porque do mesmo jeito, aí o papo lá do começo, que nós somos diferentes, existem gêneros masculinos, existem exemplares do gênero masculino que trabalham mais com a energia feminina, tá? E não são
homossexuais, não estou dizendo isso não são pessoas efeminadas, não é nada disso não. O funcionamento orgânico dele já está de um jeito que ele permeia a, a energia sexual com a energia do amor, a energia produzida pelo chakra cardíaco. São raros. Agora a homem sarada vai vir em cima de mim. Poucos, sabe, mulherada? Não são muitos não, mas alguns já conseguem fazer isso. E do mesmo jeito que existem mulheres que trabalham mais com a energia sexual masculina, e nem por isso elas são lésbicas, não tem nada a ver não. É funcionamento mesmo orgânico. Ela produz um pouco mais de testosterona, ela é extremamente feminina, ela é heterossexual, mas ela trabalha mais com energia masculina. Isso também foi, de certa forma, incentivado muito por eles, que a gente tirasse um pouco essa nossa... a gente produzisse mais a energia masculina do que a feminina, e eles manipularam isso através da igreja, criando a ideia do pecado, que a Eva era pecadora, né? Porque aí você gera... O sexo sempre veio atrelado ao quê? A culpa, a uma punição, né? E isso foi fazendo que a gente também perdesse um pouco essa nossa energia feminina. Ela começasse a ficar mais instintiva, mais permeada por culpa, então mais trabalhada com os outros processadores daqui para baixo. Né? Perdesse um pouco da produção que o nosso cardíaco faz. Trabalhasse mais com o quê? Com plexo solar, esplênico, umbilical e básico. Né? Que aí são os chakras que trabalham mais juntos do nosso ego. Então, por esse trabalho aí todo que vieram fazendo em cima da gente, acabou que a energia sexual ficou completamente perdida e hoje em dia há um estímulo exacerbado para a energia instintiva. Gente, e também não tem nada demais nisso, é aquilo que eu estava falando, cada um tem uma configuração própria, tá? Mas a gente tem uma coisa que os animais, né, os outros animais não possuem, o nosso neocórtex, que nos permite que a gente tenha uma análise crítica, que a gente faça, que a gente raciocine, né? A gente já tem uma construção analítica. Então, a gente está aqui no momento de despertar. É hora da gente se observar, perceber como a gente trabalha e o que a gente pode mudar, né? Porque o sexo pelo sexo, ele vai proporcionar prazer, sim, né? Porque é aquela história da malha energética, você encontra uma outra pessoa, esses pontos são estimulados, cada um tem um ponto específico, né? E vai proporcionar prazer ou dor, dependendo do ponto que foi ali estimulado. Lógico que todo mundo busca o sexo pelo prazer, né? As pessoas que são saudáveis, né? Porque também essa busca, né? O que a gente fez aí da gente estimular muito o sexo, como vem hoje em dia, e essas punições que a gente ainda sofre da igreja, das religiões e tudo, isso faz com que a nossa mente muitas vezes adoeça. Então a gente vê essas pessoas aí com esses problemas todos, né, que gostam de sentir dor, de tudo, vem dessa confusão, dessa manipulação que foi feita em cima da nossa raça humana, que vem aí, ó, há milênios, né? Então é hora da gente mudar isso, da gente ter justamente consciência. Então o que acontece durante um ato sexual? A gente pensa que é assim, eu conheci fulano na balada, pronto, me encantei com ele, houve aquela atração, né? A libido falou alto, opa, ele é bonitinho, ela é bonitinha, pronto, se juntaram, transaram, no dia seguinte foram embora. Mal sabem o lixo que ficou num e o lixo que ficou no outro. Gente, quando a gente está unindo, não está se unindo só os corpos. Lembra da malha energética? A gente está juntando esse campo eletromagnético. Você está interagindo um com o outro, como uma rede, né? Uma rede elétrica. Ali está havendo uma troca de íons, de átomos, de prótons. Ali está havendo uma troca energética, né? E nessa troca energética, o que um está sentindo está passando para o outro e vice-versa. Então você pensa às vezes que você está se encontrando com aquela pessoa
que é um sexo casual, e aí você sai do sexo, você não sabe por que você está extremamente cansado. Você é sugado às vezes, muitas vezes. Né? Ah, é porque o oba-oba foi legal. Nem sempre, nem sempre. Foi só pelo físico, não. Entendeu? Há mesmo há uma fusão energética, além da fusão dos corpos físicos. E aí, quando você sai, um está contaminado com o que o outro tem. Se a pessoa é bacana, vai te passar coisas boas. Se a pessoa é ruim, vai passar coisas ruins. E além disso, vamos falar espiritualmente. Você não sabe com quem você está se envolvendo. Você não sabe os amigos espirituais que aquela pessoa tem ali. Geralmente as pessoas que saem para balada só para encontrar um sexo casual, elas estão repletas de amigos que se alimentam dessa energia meramente sexual. Não é uma energia permeada pelo chakra cardíaco. É uma energia produzida só pelo chakra básico, é uma energia poderosa e que interessa a esses amigos, tá? Que muitas vezes a gente fala dos obsessores, e esses obsessores podem ser espíritos que encarnaram aqui na Terra e desencarnaram, e pode ser espíritos também de outros planetas, que a gente não sabe, que estão aqui pertinho só usando. São espíritos que vibram numa outra dimensão e que se alimentam dessa energia porque eles têm facilidade de acessar essa energia que a gente ainda não tem. A gente sabe da existência dela, a gente sente, a gente percebe, mas a gente ainda não consegue pegar, tocar, manipular a energia sexual. Só que eles conseguem, tá? Eles possuem tecnologia própria para isso. Ó, há muito tempo, tá? Então, eles se alimentam disso, e no plano espiritual mesmo, dos encarnados, os que encarnaram aqui na Terra e que desencarnaram, no próprio plano espiritual, assim, só de humanos, vamos dizer assim, né? Eles já possuem essa tecnologia e eles utilizam a energia sexual para fazer um monte de coisa, tá? E eles possuem conhecimentos práticos, eles manipulam a energia sexual para criar, e para criar coisas boas e para criar coisas ruins. A energia sexual ela pode ser utilizada para criar um tumor numa pessoa. Olha só, tá? É uma energia tão poderosa que ela, se ela souber ser manipulada, ela pode multiplicar as células a ponto de criar um tumor em alguém. Então, os espíritos que ainda se comprazem no mal e que detêm esse conhecimento, eles utilizam essa energia que a gente produz, né, que é uma energia própria de criação. Ela é uma energia, é como se fosse assim, matéria-prima para fazer alguma coisa, tá? Então a gente tem que ter consciência disso. As pessoas que são espiritualistas, que estão procurando se espiritualizar, que estão procurando despertar a consciência, gente, fica ligado, sabe? Eu sei que é muito legal, não estou aqui sendo moralista, eu estou explicando como acontece. Tá? A gente tem o nosso livre-arbítrio para fazer nossas escolhas, ninguém tem nada a ver com as nossas escolhas. Se você quer ter só sexo casual, não quer se envolver afetivamente com ninguém, o problema é seu. Ninguém tem nada a ver com a tua escolha, mas tenha consciência daquilo que você está fazendo e que está atraindo para você, né? Então, às vezes você está ali buscando conhecimento, uma pessoa que está se esforçando para crescer realmente, para despertar, mas de noite vai para balada e cata uma, cata outra. Olha, é responsabilidade, sabe? Não é brincadeira, eu não estou aqui contando historinha, isso aí várias pessoas que têm um pouquinho mais de conhecimento, que conseguem visualizar, que têm uma clarividência, conseguem perceber o que realmente acontece, né, nos bastidores aí do mundo espiritual, vem, contam pra gente. Eu sei e eu não tô aqui repetindo igual papagaio não, tá? É porque eu percebo também, porque eu sinto. Eu venho contar pra vocês aquilo que eu sinto e as coisas que me explicam em projeção astral. Ó, é assim, 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 tá? Então, assim, eu não quero nem que vocês acreditem no que eu tô falando. Eu quero que vocês passem a se observar. Que aí vocês vão perceber realmente como isso tudo funciona, né? Então, depois de uma relação de um sexo casual, se observe. Vê como você está se sentindo. Vê se você está melhor ou se você está pior. Sabe? Não é só o relaxamento do corpo físico. Às vezes você, relaxei, tô beleza. Mas observa
Se olha para dentro, vê a tua mente, teu estado psíquico, como você tá. Só observa. Se você estiver bem, ótimo, tranquilo, né? Tem pessoas que realmente lidam bem com isso, conseguem se blindar de uma forma que produz, troca energia e não se contamina. Mas a maioria não consegue, tá? E sai de uma relação dessa muito pior do que entrou. A carência aumenta muito mais, a angústia, a procura, você continua procurando cada vez mais parceiros, mais pessoas, porque é uma insatisfação total. Você não consegue, parece que você está sempre num vazio. E muitas vezes isso é promovido pelos obsessores que você também tem, você traz. E fora os obsessores que às vezes você conquista fazendo isso, né? Bom, o papo assim, pra gente começar, tá? Falando de como acontece o ato sexual, né? Eu não posso fazer, eu queria fazer assim um vídeo bem longo. Eu vou ver se eu gravo uns 3 ou 4 seguidos e boto tudo junto para vocês irem assistindo, tá bom? É porque se eu fizer um muito longo, depois eu não consigo enviar, demora muito. Né? Então, eu acho que ficou bem claro para vocês o que acontece no ato sexual. Pode ter consciência que quando é ato meramente instintivo tem plateia, tá? Tem sim. A gente está sempre acompanhado, mas parece assim que a energia sexual, meramente sexual, interessa muito a eles. Então eles estão sempre próximos para nos sugar. Às vezes eles não estão ali no ato. Espera um pouquinho para poder sugar. Geralmente estão ali juntinho na hora, sim, porque é quando a energia está sendo produzida. Mas muitas vezes ela ainda fica assim, um tempo circulando no ambiente. E aí depois eles entram para se alimentar daquela energia, tá? Mas a maioria das vezes é durante. Eles estão ali, você está produzindo e ele está pegando, ó, fresquinho. Tanto os teus quanto da pessoa que está, os obsessores seus e os obsessores da pessoa, do parceiro. Tá? Então é bom a gente ficar ligado nisso, ter consciência disso, para a gente produzir uma energia sexual com uma melhor qualidade, né? Dependendo do nosso propósito. E a gente ter consciência disso. Se você está produzindo energia meramente instintiva, beleza, mas saiba com que aquilo que você está fazendo, né? Tenha consciência daquilo que você está fazendo, tá? Bom, de energia sexual, do ato sexual, era o que eu tinha para falar. Próximo vídeo agora, vou gravar e vou falar do adultério, tá? Já volto. Beijos.